Olá, amores e amados, boa noite. Como combinamos, eu atrasei uns 2 minutinhos na correria, porque eu preferi fazer em casa, né, que eu fico mais tranquila, mais à vontade. E como combinado, estou aqui para poder tirar as suas dúvidas, responder as suas perguntas. E muitas dessas questões têm chegado até mim através do meu blog, né, e da minha página profissional. Também tenho recebido muitas questões por e-mail. Então, como eu encontrei essa ferramenta que realmente é muito prática, muito cômoda e que a sensação que eu tenho é que nós estamos assim, sentados no sofá, batendo um papo. E é esse o meu propósito, que a nossa conversa seja descontraída, seja leve, embora estejamos falando de temas com seriedade, né? Porque são temas que merecem a seriedade, mas de uma maneira leve, ok? Então vamos ver como é que isso vai se desenrolando e eu conto com a colaboração de vocês no sentido de sugerir, de dar a sua opinião, críticas, porque o meu objetivo principal é fazer com que isso funcione, com que chegue até vocês. Então, que vocês tenham esse espaço para poder tirar suas dúvidas, ok? E sempre com o intuito de melhorar a sua vida conjugal, relacional, familiar, porque eu não quero só falar de sexualidade humana, eu quero também falar de comportamento, né, e de relacionamento, ok? Claro que a sexualidade envolve tudo isso também. Então, como combinado, hoje eu vou responder algumas perguntas que me chegaram e eu estou pensando, olha, veja o que vocês acham. Eu estou pensando em a cada vez que a gente tiver esse contato direto, eu responder a 4, 5 questões no máximo, para não ficar muito chato e para não ficar muito demorado. Como eu sei que as pessoas têm pouco tempo disponível, é legal que seja uma comunicação interativa, mas que não fique muito cansativa. Combinado? Então vamos lá, primeira questão. Da Fabiana de Rio Claro. Ah, pera lá, gente, que eu preciso do meu acessório básico, que a pessoa sem o acessório básico não enxerga. Tudo ficou claro nesse momento. Fabiana de Rio Claro. Fabi, legal, muito obrigada pela sua contribuição, ok? Namoro há 1 ano e não sinto mais desejo pelo meu namorado. Arrumo desculpas toda vez. O problema é que eu tinha tanto tesão no começo e era muito gostoso. O que aconteceu? Olha, Fabiana, eu vou dizer para você que junto com você, muitas outras mulheres têm a mesma dificuldade, ok? Então, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, começo de relacionamento é tudo uma delícia. A gente não conhece a pessoa, tudo é descoberta, tudo é novo, né? Tudo é novidade. A gente tem todo um investimento para agradar, para seduzir, né? E esse investimento é dos dois lados. E com o decorrer do relacionamento, conforme o tempo vai passando, a gente vai conhecendo a pessoa um pouco melhor. E aí, aquela paixonite, aquele sentimento intenso do começo, a tendência é que ele vá se acalmando, ele vai se equilibrando. Mas isso é natural não só no seu relacionamento, isso é em qualquer relacionamento. Então, passou essa fase inicial de muita paixão, de muito tesão, a tendência é que as coisas comecem a se acomodar. Quando é problema? Quando se acomoda demais, ok? Quando você para de investir no relacionamento. Quando você não dá mais a devida atenção para esse relacionamento. E um dos primeiros departamentos que são comprometidos é o departamento sexual. Lembra, nós mulheres precisamos de estímulo, nós precisamos fantasiar, nós precisamos de preliminares para que a gente tenha o nosso desejo disparado. Então é importante você investir um bocadinho mais no seu desejo, ok? Trabalhar essa questão do relacionamento e pensar, além da parte sexual, como anda o seu relacionamento? Vocês já tiveram alguma divergência, já tiveram uma situação de crise nesse relacionamento? Tem comportamentos dele que você não aprecia, que você não gosta? Vocês têm uma boa comunicação? Vocês conversam a respeito dos problemas? Tudo isso interfere, tá? Eu sempre priorizo, né, nos casais que eu atendo, que o primeiro grande problema que começa a surgir é a dificuldade na comunicação.
E comunicação no relacionamento é tudo. Então, dá uma refletida nisso, veja como anda o seu relacionamento e daí passe para a questão sexual. Às vezes é só uma questão de investimento, tá? Precisa trabalhar um pouquinho mais, fazer alguma coisa diferente, sair com o seu parceiro para algum lugar inusitado, falar sobre fantasias sexuais, verificar quais são possíveis de realizar, mas dá uma manutenção aí, ok? Uma outra questão, Maria Inês, do Paraná. Essa aqui eu recebi pelo meu blog, ok? Legal, olha só, Paraná se manifestando. Muito obrigada pela participação. Sou casada há 3 anos e ainda não consegui ter penetração. Já fui em vários ginecologistas e um sugeriu a cirurgia para a retirada do ímen. Preciso fazer? Olha, Maria Inês, aqui eu tenho algumas questões para colocar para você, tá? O que é importante? Você pode estar apresentando uma disfunção sexual feminina chamada vaginismo. O que seria vaginismo? O vaginismo ele se caracteriza pela contração involuntária do períneo, né, do músculo da vagina, que impede, impossibilita a penetração, tá? Se forçar, vai sentir dor, vai sentir muita dor, porque a contração realmente é muito intensa. E isso pode ser causado por várias coisas, desde uma questão de repressão sexual, uma educação muito rígida, a questão religiosa, uma iniciação sexual problemática, uma iniciação também com dor, que seja sofrível. Então, são vários elementos que podem interferir. O que eu oriento? Como você disse aqui, você já passou por vários ginecologistas, certo? Então, aparentemente, a parte clínica, a parte orgânica está ok. Porque, veja só, se você já passou por ginecologistas, eles já fizeram uma anamnese, eles já te examinaram e, como você diz, um sugeriu a cirurgia para retirada do ímen. Eu vou dizer para você, na minha experiência profissional de 25 anos, a retirada do ímen via cirurgia não funciona, ok? Porque o que impede a penetração não é o ímen, mas a forma como você se comporta durante a relação sexual. Você vai passar por um processo cirúrgico, né, que não tem como não ser incômodo, muitas vezes doloroso, e isso não vai adiantar para a questão da impossibilidade de penetração. Então, procure investigar o seguinte: quando você está na relação com o seu marido, você percebe se você fica relaxada? Você se excita? Você tem lubrificação? Tá? Você consegue colocar o seu dedo, você consegue introduzir o seu dedo na vagina? Porque muitas vezes a contração pode ser tão intensa, tão forte, que impossibilita, inclusive, a introdução do dedo. Tá? Então, essa é uma disfunção que, por incrível que pareça, é mais comum do que você imagina. As pacientes que eu atendo de vaginismo, elas acham que elas são as únicas, que ninguém além delas sofre disso. É um engano. Existem muitas mulheres que apresentam essa disfunção sexual. E o que é pior, podem levar anos para ter uma ajuda especializada, para realmente conseguir um especialista que trate e consigam resolver o problema. Então, nesse caso específico, eu não aconselharia a retirada do ímen via cirurgia, ok? Mas você tem que procurar um especialista em sexualidade para realmente avaliar com mais cautela, com mais cuidado, o que é que impede que você tenha penetração, tá certo? Mais uma outra questão. Cristina de Salvador. Qual a posição mais gostosa para ter a penetração? Gente, olha que legal, Salvador. Cristina, um beijo para você. Nossa, esse também veio pelo meu blog. Qual a posição mais gostosa para ter a penetração? Amor, a posição mais gostosa é aquela que você se sente mais confortável, ok? Aquela que você curte, aquela que te dá prazer, aquela que você fica mais estimulada. Isso é um dado curioso, né? As pessoas querem padronizar relacionamento sexual. Então tem que ser essa posição, tem que ser nesse horário, tem que ser nesse dia. Não, gente. O bom, o prazeroso da sexualidade é que ela é livre. Então, se você gosta da posição papai e mamãe, tá? É uma posição que te dá prazer? Que ótimo! Se você gosta da posição de 4, maravilha! Se você gosta da de ladinho, tudo bem. O importante, assim, é que você tenha prazer e o seu parceiro também, ok? A posição, cada um tem a sua preferência. Eu digo assim, posição sexual é como orgasmo, cada um tem o seu, ok?
Mais uma questão, agora nós estamos na quarta questão, ok? Eu vou responder somente 5 para que a gente não se prolongue por muito tempo. E depois vocês vão sugerindo no sentido assim, o que vocês acham, tá bom, 4, 5 questões, mais, menos, vão me posicionando, por favor. Agora é uma pergunta de Hortolândia. Paulo, muito obrigada, viu, pela sua participação. Ele diz assim, sempre controlei minha ejaculação, mas depois que terminei um relacionamento de 2 anos, agora não controlo mais. Às vezes, ejaculo antes da penetração. Olha só, Paulo, você está apresentando uma disfunção sexual, provavelmente, né? Porque a gente teria que fazer uma anamnese mais detalhada, mas a ejaculação precoce que você está apresentando é de ordem secundária. Então, ejaculação precoce é uma disfunção sexual masculina muito comum mesmo. Uma grande parcela da população masculina vivencia essa disfunção, ok? Em qualquer faixa etária, tá, gente? Não são só os jovens, homens adultos, não. Em qualquer faixa etária você pode apresentar ejaculação precoce. E a ejaculação precoce, ela tem 3. Ela tem a primária, ejaculação precoce primária, ejaculação precoce secundária e ejaculação precoce situacional, tá? Então, o que você precisa entender? A ejaculação precoce primária se caracteriza quando desde o início da sua vida sexual, lá na adolescência, né, quando você começa a ter a prática, por exemplo, da masturbação como atividade sexual, e você tem uma ejaculação muito rápida, porque, pensa comigo, o adolescente, ele começa a se masturbar. Qual a preocupação dele? É ele com ele mesmo, certo? O prazer dele vai ser no tempo que ele deseja. Ele não tem preocupação com parceria, ele não tem preocupação em performance sexual, ele não tem preocupação em dar prazer a ninguém, a não ser ele mesmo. Então, muitas vezes, ele vai condicionando o seu organismo a ter uma resposta rápida. Essa é a ejaculação precoce primária. A secundária, quando o homem tem um início, né, de vida sexual normal, onde ele controla a sua ejaculação, e daí por algum evento, um trauma, uma perda, uma separação, enfim, por algum evento mais significativo, ele começa a apresentar episódios de ejaculação precoce, que é que parece ser o seu caso, ok? Quando você diz que terminou um relacionamento de 2 anos. Então, dependendo de como foi esse relacionamento, do significado que esse relacionamento teve para você, se o rompimento foi por sua vontade, vontade da parceria, como que você elaborou esse rompimento desse relacionamento, tudo isso é preciso levar em consideração. Se você, por exemplo, depois de terminar, quando saiu com uma outra garota, ficou inseguro, ficou muito preocupado com a sua performance sexual, aumenta o nível de ansiedade. Se você tem uma preocupação, como será a sua performance, se você vai corresponder, se você vai atender a expectativa, isso com certeza vai interferir no resultado, no seu desempenho. E, gente, relacionamento sexual, o objetivo é ter e dar prazer. Se causar sensações desagradáveis, medo, preocupação, ansiedade, tem alguma coisa que não está legal, ok? Então, é importante você estar verificando que, assim, muitas vezes você pode apresentar episódios esporádicos, porque uma rapidinha não é considerada ejaculação precoce. É muito importante salientar isso. É considerada ejaculação precoce quando mais de 50% das vezes que você tem atividade sexual, você não consegue controlar a sua ejaculação ou a sua parceira não tem orgasmo, tá bom? Então, o que parece é que a sua é de origem secundária. E tem a situacional, para aqueles que estão assistindo e não entendem muito bem como funciona isso, tem a situacional. Como que é a situacional? A ejaculação precoce, que ocorre com uma determinada parceira, com outra não, numa determinada situação, em outra não, tá? De qualquer forma, é sempre uma disfunção que traz uma série de prejuízos para a sua autoestima, para a sua confiança, para o seu relacionamento. E a parte boa, tem tratamento, não postergue. Tá? Se você tem uma disfunção sexual e você não consegue resolver isso, porque muitas vezes a gente não consegue resolver sozinho, procure um especialista em sexualidade humana. Este é o profissional capacitado para tratar daquilo que você está apresentando e te ajudar a resolver isso. Combinado? Agora, nós temos
Mais uma questão. Mais uma questão, gente? O que vocês acham? Mais uma ou mais duas questões? O que vocês... Ó, eu dependo de vocês, ok? Se vocês disserem para mim, Ju, mais uma tá beleza, eu vou fazer mais uma. Se vocês considerarem mais duas, então, porque tem muitas questões, assim, eu tenho recebido muitas questões. Eu até tenho tentado me programar, né, para a gente conseguir ter esse bate-papo uma vez por semana e gradualmente eu ir respondendo, porque realmente chegam muitas questões e eu gostaria de atender a todos, mas vocês entendem que se eu ficar muito tempo, né, prolongar muito, fica complicado de vocês assistirem. Então, vocês digam aí, ó, vou responder mais uma, se vocês acharem que tá bom, digam ok. Se vocês disserem para mim, não, Ju, pode responder duas, aí eu respondo a outra, combinado? Então, a próxima questão. Bruno de Sumaré. Bruno, beijo para você, obrigada. Quanto tempo um espermatozoide pode sobreviver após a ejaculação? Se ejacular fora e depois penetrar novamente, há o risco de gravidez? Bruno, meu lindo, eu vou te dizer uma coisa, né? Essa sua questão é uma questão muito comum vocês terem essa dúvida. Parecia que tinha caído. O espermatozoide, se você ejacular, tá? Em ambiente externo, ele morre poucos segundos depois, ok? O espermatozoide, ele só vai ter uma durabilidade maior se ele estiver dentro do organismo. Então, significa o quê? Se você brinca ali um pouquinho, faz penetração, tira o pênis da vagina para ejacular e depois introduz novamente o pênis no canal uretral, né? Pode conter ainda espermatozoide, que é suficiente, só precisa de um. E cada cada ejaculação você libera muitos. Agora veja só, quando o homem se excita, sabe aquela secreçãozinha, aquela gosminha que o homem libera no momento que ele está excitado? Já pode conter espermatozoide. É sempre um risco. Eu vou perguntar para você, Bruno, cadê o preservativo? Como você... Sabe por quê? Porque se você está me perguntando isso, seu danadinho, você não usa o preservativo, certo? Eu posso saber por que o senhor não usa o preservativo? O preservativo é fundamental, gente. Não dá para ficar sem usar o preservativo. Ah, Ju, mas eu conheço ela desde a minha infância. Não interessa. Ah, mas sabe aquela situação da balada que eu não tinha o preservativo e a mina mais gata da balada? Deixa passar. Ah, mas sabe o que é? Eu sou super afim dela. Faz 6 meses que eu tô tentando sair com essa menina. Não tem problema. Passa mais 6. O que não pode é ter uma relação sexual sem o uso do preservativo, gente. Vocês não fazem ideia do risco que se corre. Quando as pessoas falam de risco de gravidez, gente, gravidez é vida, né? É um problemaço quando não é planejado, quando não se está preparado para isso. Mas é vida. O problema são as DSTs, ok? Isso sim pode ser um problemaço. E se nós temos o preservativo para evitar, por que não, meus amores? Hein? Meninos e meninas, ok? Não depositem essa responsabilidade no menino de usar preservativo. As senhoritas têm que usar também. E se o parceiro não tiver, você é muito firme e segura, olha lá, eu tenho. E não se preocupe, o que ele vai pensar? O problema é dele o que ele vai pensar. O importante é que você não vai correr risco. Combinado? Então, ficou respondido, Bruno? Ficou? Beleza. Sempre usar o preservativo. E se... uma coisa muito importante. Tem casal que tem ali, né? Fica na bulinação e tal, e o menino vai ejacular, ele ejacula bem próximo à entrada da vagina. Então, se ela estiver no período fértil, vocês precisam lembrar que o momento que o homem ejacula é um jato, ok? Tem força. Se estiver muito próximo da entrada da vagina, corre o risco de entrar. Entrou no organismo, ele sobrevive um bom tempo suficiente para ocorrer uma gravidez. Então, por favor, não corram riscos. Combinado? A última questão. Adoro, gente, esse contato com vocês. Adoro. Eu tenho realmente a sensação de que eu estou no sofá da sala batendo um papo com vocês. De verdade, muito legal mesmo. Aqui. Carlos de Americana. Americana se manifestando. Que beleza. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Queria demorar muito para gozar, como nos filmes pornôs. Como faço para controlar mais? Carlos, vamos lá. Junto com você tem
muitos homens que assistem filmes pornôs, veem aquela performance fabulosa dos caras que ficam ali 2 horas fazendo sexo ininterruptamente e acreditam que aquilo é possível. Gente, filme pornô tem edição, tem toda uma produção, tem corte, faz de novo, junta. Filme pornô é algo fantasioso, é algo irreal, tá? Não é daquela forma que funciona. Então, se você quiser ter uma performance de ator pornô, você vai se frustrar, tá? Você vai se frustrar porque não é assim que funciona. Então, o que você tem que pensar, né? Quando queria demorar muito mais. Demorar quanto? Você precisa demorar o tempo que seja suficiente para você ter prazer e para sua parceira também ter prazer, tá? Essa ideia que muitos homens têm de que vai ser a performance da vida dela, né? Porque ela nunca mais vai se esquecer de mim. Eu posso dizer uma coisa para você? Que se você não tiver uma performance sexual assim tão fantástica, mas for um sujeito de atitude, se preocupar com o prazer dela, procurar satisfazê-la, ser gentil, educado, carinhoso, fofo, enfim, todas as 1559 características que a gente espera. Você vai fazer muito mais sucesso. Então, assim, não fique tão obcecado nessa questão de performance sexual. Quanto mais você se preocupa, mais você corre o risco de ficar ansioso e o resultado pode não ser tão bom, ok? Então, o importante é você pensar que aquele momento é um momento de vocês dois, para que ambos tenham prazer, seja gostoso para os dois, sem ficar querendo bater recorde. Bobagem, tá? Sexo não tem esse lance de disputa. Você está disputando com quem? Você diz assim, quero demorar muito para gozar. Uai, mas se ela já teve orgasmo, por que você tem que demorar muito? Não tem sentido. Combinado? Então, se você quiser controlar mais, uma das técnicas que você pode utilizar é na masturbação. Quando você faz a masturbação, procurar prolongar o tempo da sua ereção o máximo possível até ejacular. Mas precisa pensar realmente se vale a pena esse esforço, se realmente isso é muito necessário. Combinado? Eu queria mostrar para vocês. Quando eu respondi sobre vaginismo, tá? Este livro, Aprimorando a Saúde Sexual, foi um livro que eu escrevi um capítulo especificamente sobre vaginismo, que é uma disfunção sexual, como eu disse a vocês, muito mais comum do que vocês imaginam, infelizmente. Mas, como eu sempre digo, a parte boa é que tem tratamento, tá? Existem profissionais capacitados, especializados, para tratar todas as disfunções sexuais masculinas e femininas. Então, não fique batendo de lá para cá. Se você já passou um tempinho e não conseguiu resolver, busque um profissional. Com certeza você vai resolver o problema e vai ter muito mais qualidade de vida, porque sexo é vida, sexo é saúde, sexo é prazer. Combinado? E se vocês quiserem, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para mim, tanto pelo blog www.falapraju.com.br, quanto pela minha página profissional. Vocês me localizam no Face, ok? É fácil me localizar. Jussane Oliveira, com esse nome, gente, é fácil localizar. Vocês me localizam, vocês também podem enviar, ou pelo e-mail. Então, jussania.oliveira@hotmail.com. Combinado? E não precisa ser somente questões de sexualidade. O meu propósito é a gente pensar no relacionamento como um todo. Então, falar de relacionamento de casal, né? Falar de comportamento. Gente, comportamento. Pensa na complexidade que é comportamento humano. Tem uma gama vastíssima de possibilidades para a gente discutir, para a gente conversar. E também sexualidade humana, todas as disfunções sexuais masculinas e femininas, o que vocês tiverem dúvida, o que vocês não conseguirem entender, o que vocês não têm para quem perguntar. Fala para a Ju. Fala para a Ju, que a Ju está aqui para auxiliá-los no que for possível. Eu tenho todo o prazer de fazer isso, realmente eu me sinto muito gratificada, é algo que eu faço com muito carinho, com muita dedicação, porque é uma profissão que eu realmente amo de paixão. E se eu posso ajudar alguém e se isso vai fazer bem a você, eu estarei completamente disponível. Amores,
Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Adorei o nosso encontro. E vamos combinar. Toda segunda-feira, você e eu, aqui para poder falar sobre ser humano, ok? Sobre relacionamento. Você viu que o dedinho... O dedinho da minha filhinha estava aparecendo aqui. Claro, a gente vai aprendendo, a gente vai improvisando, né? Mas é assim, daqui a pouquinho eu tô craque. Então, muito obrigada pela participação de todos. Foi uma delícia ter esse contato com vocês. E a gente vai se encontrando, a gente vai combinando. Ok? Um grande beijo e uma excelente noite a todos vocês. Tchau!